Graça e paz, queridos, tudo bem? Gente, vocês viram aí que no último vídeo nós falamos um pouquinho sobre alma e espírito, e esse vídeo despertou bastante a curiosidade de vocês, esclareceu algumas coisas que vocês tinham nos perguntado, e foi bem interessante porque a ideia nossa era essa mesmo, despertar a curiosidade de vocês sobre isso. Nós tivemos algumas pessoas ali debatendo de que alma e espírito é a mesma coisa, biblicamente, no grego, no hebraico e nananã, mas isso não tem relevância nenhuma para nós. Nós acreditamos e temos a certeza de que espírito e alma são coisas distintas, mas hoje eu estou aqui para falar mais um pouco sobre isso e eu quero especificamente me aprofundar na diferença entre crenças da nossa alma e fé do espírito, e quero que esse vídeo ajude você a conseguir andar mais no espírito e sair ainda mais do campo da alma, que é ali o lugar onde a carne fica influenciando pensamentos e sentimentos, para você chegar a esse lugar onde os seus pensamentos e sentimentos são conduzidos pela fé do Espírito e não mais pelas influências da carne. Nós andamos no Espírito e por isso nós não satisfazemos as concupiscências da carne, a carne não nos governa mais. A Bíblia também diz assim que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, e isso significa que eu não estou mais obrigado a fazer o que o pecado quer, o que a minha carne quer, porque agora eu ando pelo Espírito e no Espírito eu sigo o que a palavra de Deus diz, não sou mais governado pelas influências da carne sobre as minhas emoções e sobre os meus pensamentos. Eu sou transformado pela renovação da minha mente, assim eu conheço a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e eu estou recebendo de Deus uma nova vida que está sendo gerada através da renovação dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, aonde eu abandono a velha natureza para conhecer a nova natureza. Então todos esses textos bíblicos deixam para mim claro de que andar no Espírito é abandonar o que a carne diz, o que as emoções dizem, o que o coração diz, o que a alma fala para mim, para que eu ande segundo a palavra de Deus. Eu não ando mais por vista, que é o que o homem natural faz, o que a alma faz, mas eu ando agora pela fé, que é algo do Espírito. Bom, diante disso, então, eu quero começar falando com vocês a diferença entre crença e fé. Entenda o seguinte, crença, eu estou chamando de crença toda a capacidade de acreditar em qualquer coisa. A nossa alma, ela possui a capacidade de acreditar em qualquer coisa, né? Se uma pessoa quiser acreditar que Saci Pererê é Deus, ela consegue. Assim como existem muitas religiões por aí que acreditam que Jesus não é Deus, né? Então nós podemos entender isso, que crença é a capacidade de acreditar que a alma tem. A alma consegue acreditar tanto ao ponto de se tornar real uma coisa para ela, ainda que não seja a verdade de Deus. Então a alma consegue acreditar no que ela quer. Mas a fé é algo do Espírito e nós não acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. Porque fé é uma revelação do próprio Espírito Santo em nós, onde ele abre os olhos do nosso entendimento para que a gente enxergue quem Deus é, quem o Pai, o Filho e o Espírito Santo é. Então fé é uma obra do Espírito Santo em nós. Fé é um dom que vem de Deus e não algo que eu exerço para com Deus. Então eu preciso que você entenda que existe uma gritante diferença entre crença da alma e fé do Espírito. E conforme você começar a andar com Deus e exercitar as práticas espirituais, você vai perceber o teu espírito empurrando para fora todos os enganos, que são as crenças erradas, as crenças que estão dentro de nós e que estão muitas vezes nos cegando para conhecer a forma correta de se pensar, a forma correta de sentir, a forma correta de enxergar e de crer. Eu creio através da fé em Deus e essa fé ela é verdadeira porque ela é uma obra do próprio Deus em mim, tirando a cegueira espiritual e fazendo com que eu enxergue realmente a vontade de Deus. Então entenda, crença, a alma pode acreditar em qualquer coisa. Fé, não existe uma fé enganada, não existe fé que foi corrompida. O que existe é uma alma que acredita em coisas enganosas. Mas quando a fé começa a trabalhar na alma, parcialmente a alma vai começando a enxergar e enxergar até que ela descobre realmente pensamentos mais corretos, mais alinhados a Deus, porque o Espírito agora está vendo corretamente. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, menos enganado você é. Quanto mais você se relaciona com Deus,
mais a sua alma começa a ser transformada e ela começa a enxergar as coisas da forma correta. Por isso é impossível uma pessoa se relacionar com Deus de verdade e ainda por cima ficar enganada. É impossível. Quem está enganado é porque não está se relacionando com Deus. Está se relacionando consigo mesmo, com suas próprias crenças, mas não com Deus. Quem se relaciona com Deus abandona o velho homem e conhece a vontade de Deus. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente para que conheceis qual é a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu sou transformado, não tem como eu não conhecer o que é a verdade de Deus. Eu conheço a verdade de Deus sendo transformado. Quem é transformado não fica enganado. Então, quem anda no Espírito não permanece nas práticas enganosas. Ok? Isso é muito importante você saber. Agora, a gente precisa se aprofundar ainda mais agora espiritualmente falando. Porque a gente já falou aqui nos vídeos do canal que as nossas crenças são o que move o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é movido pelas nossas emoções, sentimentos e pensamentos. Porém, eu tenho uma coisa mais reveladora ainda para poder falar para você. O mundo espiritual pode ser movido pelas nossas crenças da alma. Mas o reino dos céus, ele é movido pela fé do Espírito. Crer é tomar posse de toda a palavra verdadeira de Deus. Porque quando eu vejo a vontade de Deus, eu já imediatamente manifesto a vontade de Deus. É assim que os apóstolos viviam. Quando Pedro chega ali, junto com João, na entrada do templo, e ele vê aquele homem coxo e ele diz assim: olha, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Pedro estava já vendo a vontade de Deus. Ele não determinou a vontade de Deus. Ele não determinou que Deus queira curar aquela pessoa. Ele já sabia que Deus queria curar aquela pessoa e apenas manifestou a vontade de Deus ali. Assim é com os dons espirituais. Nós não determinamos o que Deus vai fazer. Nós conhecemos o que Deus vai fazer e por isso manifestamos. Por isso que a gente fala muito assim, olha, determine. As pessoas pregam muito sobre isso, mas o que é que você está determinando? Você está determinando algo que Deus revelou que é seu ou você está determinando aquilo que a tua alma quer? Existe uma gritante diferença. Porque quando eu determino uma coisa que a minha alma quer, eu ainda não acredito que Deus quer me dar, porque não foi revelado no meu espírito isso. Mas conforme eu vou trabalhando as minhas emoções diante de Deus, eu vou trabalhando a minha mente, o meu entendimento diante de Deus, eu começo a receber dele a clareza de que já era a vontade de Deus me dar aquilo que eu estou pedindo. Quando eu começo a renovar a minha mente, eu começo a enxergar que Deus já queria me dar aquilo. Então eu consigo determinar que aquilo aconteça, não porque eu estou mandando em Deus, mas porque Deus me revelou que já é a vontade dele que aquilo aconteça. Então eu não determino para Deus, mas eu determino para circunstâncias que obedeçam aquilo que Deus quer, que obedeçam aquilo que Deus já determinou. Então minha determinação apenas concorda com o que Deus já determinou para mim. Então fé é a revelação da vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus e porque conheço, sei que Ele quer fazer isso, eu ordeno. E porque ordeno em concordância com o que Deus disse, aquilo começa a acontecer. Então é impossível eu determinar uma coisa na alma que não me foi revelado e aquilo ter efeito sobre mim, a menos que aquilo já fosse a vontade de Deus de acontecer. Então, queridos, profetizar, determinar, eu preciso aprender a fazer isso pelo Espírito. Eu preciso começar a descobrir a vontade de Deus e andar nela. Eu ando na vontade de Deus e por isso manifesto os frutos disso. Certo? Então eu preciso abandonar as crenças da alma, parar de olhar para o que a alma acredita e preciso começar a olhar para o que o meu espírito acredita. O meu espírito, ele acredita completamente num Deus poderoso, num Deus santo, num Deus perfeito. E agora eu preciso mais do que isso começar a conhecer o que Ele está querendo fazer na minha vida. Qual é o propósito? Para que Ele me trouxe até essa cidade? Para que Ele me colocou nesse emprego? Para que Ele me deu essa família? Tudo tem um propósito, Deus foi que me deu todas essas coisas e eu vou descobrindo tudo isso e vou conhecendo a vontade dEle, o propósito dEle e o que eu devo manifestar em tudo isso.
Então, quando eu ando pela fé, eu ando pela revelação de qual é a vontade de Deus para cada situação e circunstância da minha vida. Então, eu não ando mais enganado pela alma, não ando mais nas crenças da alma que acredita em várias coisas, mas começo a acreditar no que o Espírito Santo me revelou de qual é a vontade de Deus. Isso é andar no Espírito, é abandonar as crenças da alma e começar a acreditar na fé recebida do Espírito Santo dentro de mim. Existe dentro de nós um gritante medo de acreditar em coisas erradas. De repente acreditar que Deus vai me dar aquela porta e aquela porta não era para mim e eu fico lá determinando e orando e jejuando para Deus abrir aquela porta e no final não acontece e eu me frustro. Né? A gente tem muito medo de passar por esses tipos de experiência, de acreditar errado, ficar enganado. Mas na verdade a gente tem esse medo porque nós estamos acostumados com as crenças da alma, que são crenças que nós adquirimos com base naquilo que nós aprendemos, adquirimos de conhecimento, de acordo com aquilo que nós vemos, e então a gente começou a perceber que é daquele jeito, a gente cria um julgamento de que é daquele jeito. A alma, ela é assim, ela acredita no que vê, no que aprendeu, no que fez sentido para ela, mas o espírito não acredita naquilo que fez sentido para ele. O espírito, ele acredita naquilo que Deus diz, e ele abre o seu entendimento para que você enxergue a vontade de Deus. Então, todos nós que nascemos de novo, né, nós ainda estamos aprendendo a lidar com o Espírito, a lidar com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com a vida de Deus, porque é isso que o Espírito é. O Espírito é a vida de Deus em nós. E quando nós começarmos, então, a perceber qual é a vida de Deus, qual é o Espírito de Deus, e nós vamos começar, então, a enxergar as coisas antes delas acontecerem. Nós vamos começar a enxergar a vontade de Deus e então vamos manifestar a vontade de Deus. Nós vamos conhecer quem Deus realmente é e então nós já conseguimos antecipar a vontade de Deus. Como assim antecipar? É no sentido assim, Deus já determinou aquilo, então eu já posso tomar posse, né? Eu já posso comemorar porque sei que já está determinado para mim. Né? Então eu já vivo na antecipação, eu já vivo sabendo que sou vitorioso, mesmo que eu ainda não esteja tomando posse ou desfrutando daquilo que Deus já determinou para mim. Mas eu já antecipo, eu já comemoro antes de ver o resultado. Por quê? Porque já me foi revelado, já é claro, já é certo que é meu. Né? Então, é impossível alguém crer errado se ele estiver sendo movido pelo Espírito. E como que eu sei se uma pessoa está sendo movida pelo Espírito ou não? Bom, primeiro que você deveria se preocupar se você está sendo movido pelo Espírito, porque aí você não será enganado. Mas nos outros a gente reconhece através dos frutos que essas pessoas manifestam. Né? Se essa pessoa está manifestando realmente uma vida de fé, de dependência, de abandono realmente da velha natureza, então automaticamente essa pessoa realmente está sendo movida pelo Espírito de Deus. Mas eu acho que você deveria focar mais em se você está sendo movido pelo Espírito de Deus. Pare de acusar os pastores se não te ensinam as coisas que você queria. Pare de acusar os outros da sua incredulidade, das suas crenças erradas ou dos seus enganos. Ah, os pastores pregam essas coisas e a igreja fica enganada. Não, ninguém fica enganado se andar pelo Espírito de Deus, porque quando nós andamos pelo Espírito de Deus, nós não somos enganados, nós recebemos dele a verdadeira fé, a verdadeira revelação de toda a verdade. Então, quando você anda no Espírito, você descobre a verdade. É impossível você ter uma crença enganosa sobre qualquer coisa, até mesmo coisas da Bíblia. É impossível você se confundir com o que a Bíblia está querendo dizer se sua interpretação do que a Bíblia está dizendo vem do Espírito, vem da revelação da vontade de Deus. Então, nesse vídeo eu quero te incentivar a andar pelo Espírito, ser movido pelo Espírito, não ser mais enganado pelas crenças da alma e assim, queridos, vocês vão realmente desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou e já está feito por você. Tá bom? Bom, queridos, era isso. Eu sei que esse vídeo aqui eu peguei pesado com vocês, joguei um monte de informação, mas assiste aí umas 10 vezes que eu acredito que vocês vão conseguir entender. Tá bom? Então era isso, queridos. Até o próximo vídeo. Tchau!